boa noite para você que está aqui ligadinho na tela da TV Gazeta. A gente já começa com o esporte chamando Marina Buffon, direto da Arena Crefisa Barueri. Boa noite, Marina. Olá, Michele, muito boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Tô bem acompanhada hoje aqui do Alex Miller. E aí, Alex, beleza? Tudo bem, Marina, Michele, todo mundo do Gazeta Esportiva, aqui direto da Arena Barueri, com muito sol, calor, e eu espero que esse calor também fique em campo a partir das 8 da noite. Exatamente, aqui a gente vai trazer tudo pra vocês sobre o clima que tá aqui na Arena Barueri do lado de dentro, porque do lado de fora quem tá acompanhando a chegada do ônibus e da torcida é o Marcelo Baceggio. Boa noite, Baceggio. Opa, vamos ver se o Marcelo Baceggio já está lá posicionado? Boa noite, Marina, boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. A gente fala da parte de fora da Arena Crefisa Barueri. O movimento aos poucos vai aumentando, torcedores chegando para essa primeira partida da final do Paulistão entre Palmeiras e Novo Horizontino, um duelo que promete ser eletrizante, porque trata-se das duas melhores equipes da competição. Novo Horizontino até terá vantagem de disputar o título, decidir o título, jogando em casa, em Novo Horizonte, por ser o dono da melhor campanha geral. E ao longo da programação, a gente vai trazer todos os detalhes desse duelo, o ambiente aqui fora, a chegada das delegações ao estádio. Enfim, tem muita coisa pra gente trazer ao longo do Gazeta Esportiva de hoje, mas já eu tô de volta. Por hora, eu devolvo a bola pra vocês, amigos. Que fim de tarde bonito que tá lá em Barueri. E claro que o Gazeta Esportiva tem muito mais para você aí de casa. Dá uma olhadinha. É isso aí, é uma quarta-feira especial e você tá mais que convidado a seguir com a gente aqui, porque hoje o programa tá bom, hein? Tá todo especial, feito com muito capricho, com muito carinho por todo o time do esporte. E ó quem tá comigo no estúdio, tetracampeão Paulo Sérgio, boa noite. Boa noite, Mi, boa noite, Salazar, boa noite você de casa aí. Boa noite, Thiago Salazar. Boa noite, gente, boa noite a todo mundo. Vamos que hoje é dia de final, hein? Hoje é dia de final, primeiro jogo. E o que todo torcedor do Palmeiras quer saber, qual que é? Qual que é tudo que o torcedor quer saber? Como é que o time do técnico Abel Ferreira estará escalado logo mais? Então vamos acionar Marina, Alex Miller também chegando direto de Barueri para trazer essa informação para a gente. Vocês sabem já a escalação da equipe, Marina? Michele, aquela história, né? A escalação oficial vai sair logo depois que acabar o Gazeta Esportiva. A gente vai trazer, é claro, no Jornal da Gazeta a escalação oficial, mas, Alex, não deve ser muito diferente do time que a gente viu passar pelo Capivariano, que a gente viu passar pelo São Paulo, com Arias no banco, não é isso, Alex? Você acredita que seja mesmo? Vamos passar aqui mais ou menos o que seria um campinho, entre aspas? Então, Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo Piquerez, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Maurício, Alan, Flaco e Vitor Roque. Deve ser isso mesmo? Eu acredito que sim, tenho quase certeza de que sim, né? O Abel Ferreira acabou encontrando uma formação mais equilibrada dessa forma e o Arias chegou para ser titular, mas justamente no momento de reta final de Campeonato Paulista, em jogos decisivos, hoje, por exemplo, o primeiro jogo da final, e como o Palmeiras vem bem assim, eu duvido que o Abel vá fazer alguma mudança. Até para honrar os jogadores que fizeram essa campanha, chegando até aqui, seria injusto com qualquer jogador tirá-lo do time titular nesse momento para colocar outro, mesmo que seja o Arias. O Arias vai ser titular em algum momento, mas não agora, ele vai esperar mais um pouquinho. Você acredita, Alex, que de repente, se ele for entrar no segundo tempo, que é o que está acontecendo, vai ser aquela modificação, se nada acontecer de diferente, é claro, entre o Maurício, entre o Alan, deve ser isso, Vitor e Flaco permanecendo. Pelo último jogo, o Arias entrou no lugar do Alan, só que o Maurício foi um dos melhores em campo e o Alan não brilhou tanto como em outras partidas. Então eu não sei se, por exemplo, hoje o Alan estiver arrebentando com o jogo e o Maurício mais ou menos, se ele vai também tirar o Alan. Vai depender muito do que estiver acontecendo na partida e da necessidade do Palmeiras também durante o jogo, né? Muitas vezes a estratégia se modifica de acordo com o desenrolar da partida, né, Marina? Perfeito.
essa situação. Você entende que o Arias deveria ser titular, até pelo tamanho que ele tem, já está em ritmo de jogo ou não? Tem que jogar a equipe que está entrosada? Bom, boa noite aí, vocês dois. Eu fico feliz de ver o Alex aí, porque o Alex, eu sempre falei para ele da importância do Maurício. É verdade. Eu sempre falei, desde há 2 semanas atrás eu tô falando a mesma coisa, que não deveria mexer com o Maurício. Ih, mas ele já até brigou comigo aqui na Então, bancada. porque se trata de um jogador que tá bem, tem mantido um posicionamento dentro de campo adequado com aquilo que o treinador tá precisando. Sim. Então um jogador desse, você não pode mexer. Tá, até porque ele acaba né? compondo o setor de meio campo e ajuda no ataque, tá fazendo gols, tá com moral. Então, o Arias é um bom jogador? Sim. É um bom jogador? Sim. Vai ter o momento dele? Vai ter o momento dele. Mas hoje o momento é do Maurício. Eu tô com o Paulo Sérgio nesse sentido, porque o Maurício, ele dá o dinamismo do meio de campo do Palmeiras. Ele, diferentemente dos outros jogadores de frente, ele é o jogador que no meu entendimento mais consegue fazer funções naquele setor. Sim. Vocês têm os mais avançados, o Alan um pouco mais aberto. O Maurício, ele aparece na área, ele arma, ele aparece na ponta para abrir uma jogada, ele vem para recompor, ele é um jogador nesse momento fundamental. Só que eu entendo o seguinte, concordo com o Alex quando ele diz que neste momento o Arias vai começar no banco de reservas, tudo mais, vai prestigiar quem fez o Palmeiras chegar à final, mas porque é o Novo Horizontino. Se fosse um clássico, muito provavelmente, Arias no lugar de Alan, acho que aconteceria. E aí, Alex? Mas, gente... Não, o que eu ia falar, Alex, não sei se você concorda comigo. O Maurício, no início, não estava indo tão bem assim nessa função. Aí, quando o Arias é contratado e o nome do Maurício começa a ser ali titubeado, será que vai ser ele, não vai? E quando ele também... tem naturalização paraguaia. Isso mexeu muito com ele. Mexeu com ele, Isso não mexeu? mexeu com ele, essa naturalização confirmada, a expectativa real de jogar uma Copa do Mundo e a chegada do Arias como uma grande sombra, sem dúvida nenhuma, acendeu o Maurício, né? Ele de fato vinha tendo atuações irregulares, atuações mornas, muitas vezes não aparecia, embora taticamente ele exercesse uma função importante, mas muitas vezes isso não era suficiente, né? Mas com esses 2 episódios, né, da naturalização dele para jogar uma Copa e a chegada do Arias, ele falou, opa, agora é minha vez. Tenho que ir, né? Tenho que ir. Tem E que de fato, nos últimos jogos, ele cresceu de rendimento, melhorou de produção. Então o Maurício está tentando aproveitar essa oportunidade e está aproveitando bem. Concordo. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Hoje, o Novo Horizontino não perde em casa há 14 jogos. Não sei, hoje é o caso do Palmeiras garantir, por exemplo, essa vitória, garantir a mão na taça. O que vocês acham por aí? Depois os meninos respondem por aqui também. Eu acho que sim, Michele, eu acho que sim. Jogar em Novo Horizonte não é fácil, o Palmeiras experimentou desse veneno, né? Tomou de 4-0, tá certo que com meio time de diferença, né? Vários jogadores não atuaram naquela partida em que o Palmeiras estava ainda engrenando no ano, adquirindo uma melhor forma física, início de temporada. Agora não, agora a situação já é diferente. Time completo, força máxima, num momento físico muito melhor. Mas é claro, jogando em casa na Arena Barueri, o Palmeiras precisa aproveitar para fazer uma diferença, até porque o adversário não vai contar também com os seus principais jogadores por conta da cláusula, né? De R$1 milhão que o Novo Horizontino deveria pagar ao Palmeiras se quisesse contar com o Rômulo, que é o cérebro desse time do Novo Horizontino. Então hoje o Palmeiras precisa aproveitar e precisa saber também abrir essa vantagem para o jogo da volta. Lembrando que, né, Alex, o Rômulo não joga hoje com certeza, mas a gente não sabe se no domingo o Novo Horizontino vai pagar essa cláusula ou não. Existe essa possibilidade, sim, de pagar esse R$1 milhão para o Rômulo jogar o jogo da volta, ainda mais dependendo do resultado de hoje. Então tô com o Alex nessa, Michele, o resultado hoje aqui pro Palmeiras. Tentar pegar essa taça depois de 2 anos aí, né, que tá tentando um novo título aí com o Abel Ferreira. É hoje aqui. Agora, a grande questão, viu, Michele, Paulo Sérgio, Salazar, amigos do Gazeta Esportiva, é qual seria o limite para o Novo Horizontino decidir se vale ou não a pena pagar R$1 milhão para o Palmeiras para ter o Rômulo. Porque se o Palmeiras, por exemplo, ganha aqui de 3-0, o R$1 milhão é um dinheiro que o Novo Horizontino não tem, talvez para reverter algo quase impossível, né? Então, Paulo Sérgio e Salazar, primeira questão, o Palmeiras tem que definir esse jogo hoje
porque Novo Horizonte, para pelo menos empatar em Novo Horizonte, porque se deixar para resolver lá, a situação é meio complicada, vocês não acham? E outra questão sobre o Rômulo, vocês entendem que o Novo Horizontino já deveria pagar agora 1 milhão para o Rômulo jogar, sendo que ele é aí o vice-artilheiro do time? Bom, primeiro que o Novo Horizontino sempre foi um grupo, nunca foi dependente de um jogador só. O Novo Horizontino sempre foi marcando muito bem ali no setor defensivo. Então você tem o Dantas, você tem o Patrick, você tem um goleiro, o Jordi experiente, você tem os 2 laterais que marcam bem, até o Mike fez o gol contra o Corinthians. Então nesse setor de meio campo precisa ser bem trabalhado, até porque para neutralizar o setor ali do Palmeiras, que tem uma movimentação muito grande com o Alan, com os 2 atacantes. Agora, o Novo Horizontino, como você mesmo frisou, ele tem que tentar neutralizar o Palmeiras aqui, Sim. porque vai ser difícil, não vai ser fácil, e buscar o jogo para lá. Em Novo Horizonte, o Palmeiras está dando sorte que o jogo vai ser à noite. É mesmo, porque se fosse no calor... Porque na minha época, quando jogava em Novo Horizonte, o jogo era calor, às 4, não é só na sua época. Mas o jogo era às 4. E às 4 o calor de Novo Horizonte pega qualquer um. Então o Palmeiras está dando sorte nisso. Então a Abel não reclama aí do jogo às 8h30. Beleza. Salazar, no pique? Olha, essa história do Rômulo tem uma questão. O campeão paulista embolsa 5 milhões de reais. De repente, o Novo Horizontino pode comprometer 1 milhão. Ele pode solicitar isso até a Federação Paulista. Há a possibilidade de você fazer esse acordo com a federação, de repente adiantar parte do valor, comprometendo que você pode ser abatido na hora do recebimento, ou então fazer um combinado, como é o do Memphis Depay no Corinthians. Olha, se formos campeão, dos 5 milhões, 1 milhão vai para o Rômulo, mas ele vai jogar. Outra coisa, eu acho que há meios para o Novo Horizontino colocar o Rômulo. Sabe o que o Genilson está fazendo? Quê? Eu já sei o que o Genilson está fazendo. Ele está vendo o resultado hoje. Sem se dúvida. Precisar, põe Sem o Rômulo dúvida. no jogo. No próximo. Vamos imaginar o seguinte, 0x0 hoje. 0x0 hoje. Compromete 1 milhão, coloca o Rômulo e vai em busca do time de Novo Agora Horizonte. sim, não é que o Novo Horizontino não ganhou nada até agora, já ganhou 8 milhões de cotas de televisão. O Novo Horizontino ganhou 8 milhões de cotas de televisão. Os grandes aqui de São Paulo embolsaram 35 milhões em cotas de televisão. O Novo Horizontino, sendo campeão paulista, pode chegar a 13 milhões de reais no total. Sim. Aí seria menos 1 milhão. É o que eu estou dizendo. Você adianta, compromete um recebível. É isso aí. Bom, agora eu vou chamar o repórter Marcelo Bazégio. Olha que coisa interessante. Ele tá lá do lado de fora vendo toda a movimentação. 30 mil ingressos vendidos. Quero saber como é que tá a movimentação por aí. É um recorde. Ô Bazégio, sabe quantos habitantes tem a cidade de Novo Horizonte? 38 mil habitantes. Tá quase todo mundo. Poderia encher o estádio aí. Tá contigo, Bazégio. É verdade, Michele, o estádio vai estar lotado hoje, a expectativa é a de quebra, recorde de público. E um desses 30 mil ingressos foi adquirido por um torcedor palmeirense que veio de muito longe. Eu estou aqui com o Luiz veio de Belém do Pará para acompanhar essa final do Palmeiras. Luiz, me conta, como que surgiu essa ideia de você vir de Belém só para estar aqui e assistir esse primeiro jogo da final? Então, como fala, os porcos é louco, né? Aí nós pegamos uma oportunidade, nós tivemos de férias coletiva no trabalho, compramos nossa passagem e viemos para estar aí junto, somando com o Palmeiras e acarretar mais um título para a sua história. Palpite para o jogo? 4-0 Palmeiras. O Arias, muita gente defende que ele deveria ser titular pelo alto valor investido pelo Palmeiras, mas o Abel vem apostando no Maurício. Então, tudo tem seu momento, né? O Maurício tá bem ali posicionado, ajudando o time bastante, fazendo seus gols. A hora do Arias vai chegar, com certeza. Tá certo. Tá aí a expectativa do palmeirense é a melhor possível, Mi. Daqui a pouco a gente tá de volta porque já a delegação do Palmeiras está chegando aqui em Barueri. Legal, Marcelo Bazégio. Olha, muita informação ainda durante o Gazeta Esportiva de hoje sobre esse jogo de Palmeiras e Novo Horizontino. E teve até reportagem hoje no jornal espanhol AS, falando sobre o Novo Horizontino, a sensação do campeonato. Depois eu conto para vocês tudo que tinha nessa reportagem. Falou do Rômulo, falou do Robson, falou do goleiro Jordi. Bom,
Beleza, tá na hora do São Paulo por aqui. O meio-campista Alisson, que quase se transferiu para o Corinthians, né? Foi, voltou, depois o Corinthians não tinha dinheiro para pagar. Despertou também o interesse do Santos, mas agora está a caminho do Fluminense. O tricolor do Morumbi está negociando a ida por empréstimo do atleta, com todos os salários pagos pelo time do Rio de Janeiro, porque estava sem clima, né? Lá no São Paulo. E outro jogador que deve pegar a ponte aérea também para o Rio de Janeiro é o zagueiro Ferrarese, que está em negociações para defender o Botafogo com empréstimo até o final do ano. Vocês acham boas essas duas idas do Alisson para o Fluminense e do Ferrarese para o Botafogo? O Zubeldia conhece muito bem o Alisson. É. O Zubeldia conhece Mas muito ele vai fazer bem falta para o São Paulo. A gente eu viu gosto muito do Alisson. A gente viu no jogo contra o Palmeiras Sim, aqui a grande discussão. sim. A hora que precisou, o Crespo recorreu ao Luan, certo ou errado? Eu concordo que ele não deveria ter escalado o Luan, concordo com o Miller aqui na bancada do Mesa, mas quando precisou recorrer a alguém, ele foi no Luan. Sim. Certamente seria o Alisson, concorda comigo? Só que agora é o que a Michele falou. E o clima para isso? Não tem clima. Então, mas no futebol não tem essas coisas de clima. Tem que como não reverter. Ainda mais numa situação. Se não tivesse essa história de clima, o Paulo Nunes ficava mais tempo no O Corinthians. que eu tô falando, eu dou um exemplo, porque quando eu fui fazer a minha renovação com o Vicente Matheus, o Vicente Matheus falou assim, eu não vou te emprestar, não vou te vender, você fica treinando. Aí fiquei lá treinando, o clima era bom. Não, mas a torcida estava te xingando. Mas aí era você e o dirigente. O Alisson é uma questão com a torcida. O elenco tá tudo bem. O problema é a primeiro jogo torcida. que o jogador faz bem, a torcida esquece tudo. Isso é verdade também. Primeiro jogador que o Mas ele jogador não tá tendo arrebenta no jogo, a oportunidade. torcida esquece tudo. Eu fui no último jogo do Gabigol contra o Santos. Foi aquela rodada final do Brasileirão, quando jogou Cruzeiro e Santos na Vila Belmiro. Ele era vaiado a cada toque na bola. Aí ele foi apresentado pelo Santos, virou o Gabigol, o menino da Vila. Mas estava difícil pro Alisson. Eu sei que tá difícil. Agora, você não pode abrir mão de um jogador desse, porque no elenco você não tem igual. Mas, de repente, Concordo que você não tem igual. O treinador não quer. Só que quando o jogador não quer, já diria... Eu acho que eu não sei, ali eu acho que o treinador não quer, o jogador não E o quer. Crespo dando entrevista que ficou pro final da fila, nem relacionado era, não tinha mais o que fazer. Reforçando o inimigo. Concordo com você. Então, reforçando o inimigo. Vamos voltar para a Arena Crefisa Barueri? Olha lá, Alex Miller, Marina Buffon. Agora eu queria saber, Marina, o que mais você separou pra gente daí? Michele, nesse momento, o Melchior Brito está aqui, a gente vai dar um passinho para trás para mostrar para vocês um pouquinho do gramado, que é o grande aí divisor de opiniões, gramado sintético do Palmeiras. Alex, não dá para falar o contrário, né? Esse gramado é sintético, a gente sabe disso, assim como no Allianz Parque, que está sendo trocado nesse momento, mas um tapete. Você acha que hoje aqui esse jogo, com esse gramado, vai continuar dando aí pano pra manga? O bom desse gramado daqui da Arena Barueri é que ele também é um gramado sintético de alto nível, ao contrário do que vem acontecendo, por exemplo, em Curitiba com o Atlético Paranaense, né? O próprio Abel Ferreira, ele não tem papas na língua para falar do gramado, tanto é que ele mesmo detonou o gramado do Allianz Parque no ano passado e acabou resultando na troca desse gramado, que deve ser reinaugurado contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro já no próximo jogo em casa. E esse gramado de Barueri é muito semelhante a esse que o Allianz Parque vai ter a partir desse mês de março, já contra o Mirassol. Você tinha comentado, né, Alex, acho que na segunda-feira, se eu não me engano, sobre esse novo gramado do Allianz, né? É um gramado que no ranking ali é um dos melhores, é não é o isso? melhor, é o que se tem de mais moderno, de mais evoluído em termos de gramado artificial no mundo. É o nível 7, que hoje é o nível máximo de gramados artificiais, né, que são utilizados no planeta inteiro para todos os esportes, né, futebol, rugby, futebol americano, enfim, ele tem gramado sintético. E agora está sendo irrigado, né? Tá irrigado. Aqui, ó. Faz parte. Faz parte aqui de toda... E a torcida chegando já, hein? Barueri, ele não é esse nível 7, né, acho. O do Allianz Parque que vai ser um gramado nível supra-sumo, né, o melhor do mundo. O do né? Allianz Parque, esse daí é muito parecido com o que era o gramado do Allianz antigo. Parque antes. Essa reforma da reforma vai ser melhor vai ser do o que melhor. o que era e do que esse da Arena Barueri. Aí, mas falou, mas é o depois melhor começa gramado... a colocar o tablado lá, aí show! Já viram o pior tablado, já viram o pior campo. Então, não tem essa. Infelizmente, enquanto tiver
nós tivemos estádios. Ó, ele fez dor de cotovelo pra você, mas ele tem a Neoquímica Arena, Alex. Melhor campo. Até o Abel Melhor gosta. gramado. Melhor O gramado que o Abel queria, inclusive. Por que eu não tô entendendo? Ele fez assim, ó. Quem que tem inveja de gramado sintético? Não, e Fala outra pra mim. coisa, se eu estivesse falando uma mentira, eu podia falar alguma coisa aqui, mas é verdade. Na Neoquímica Se Arena é você um coloca tapete. um tablado lá depois pro show, vai amassar, vai deteriorando o gramado sintético. Infelizmente é assim. Agora é o seguinte, você já jogou por time Paulo. do interior e você já jogou por time grande aqui da capital também. Desde 2017, uma equipe do interior não chega a uma final, né? Foi a Ponte Preta que foi vice lá em 2017 e agora estamos um Novo Horizontino chegando aí. Tem um peso muito grande não ser uma equipe do interior contra um time grande assim? Como que o jogador se sente? Bom, nós sempre gostávamos de jogar contra os times grandes. Opa! Ó o time chegando, Marcelo chegando Bazejo aí, ó. chamando da porta da Arena Crefisa Barueri. Tá contigo, Bazejo. É isso, Michele. A delegação do Novo Horizontino acaba de chegar aqui na Arena Crefisa Barueri. Tá manobrando o ônibus para entrar aqui no estádio. Torcedor do Novo Horizontino cheio de esperança de ver a equipe surpreender e conquistar aí o seu primeiro campeonato paulista. Há uma grande dúvida se Rômulo joga ou não joga. O clube do interior paulista vai pagar a multa milionária para ter o seu principal jogador ou um de seus principais jogadores. Já temos a informação aqui que não joga, então o Novo Horizontino vai desfalcado, desfalque importante para essa partida do Campeonato Paulista. Novo Horizontino já está em Barueri, viu, amigos? Já tá chegando, olha lá, deixa o ônibus, vamos ver os jogadores chegando na Arena Crefisa Barueri, jogadores do Novo Horizontino chegaram, será que eles vieram de ônibus, de lá até aqui? Faustura é uma empresa lá de Novo Horizonte. Ou será que eles vieram de avião e ônibus? Acho que vieram de ônibus. O curioso... Hoje? Vieram hoje de ônibus? Ah, não. Não. Normalmente vieram hoje. chega um dia antes na cidade do jogo, dorme no hotel na cidade do jogo, sai do hotel e vai pro estádio de ônibus. Que é longe demais. Curioso ali o ônibus entrando de ré, porque tem alguns técnicos brasileiros que têm essa superstição de não permitir que o ônibus Dá entre de ré. ré no estádio. Tá molezinha hoje, hein? Na minha época tinha dia que a gente ia direto pro estádio. Mas você de também, busão. você tá... Novo tudo Horizonte. na minha época, Você é na muito minha raiz. época, Mas Novo na Horizonte sua era época. assim. muito raiz, você é Era muito assim, raiz. era Só assim, porque Novo era, Horizonte. só porque era assim tem que Tá continuar sendo molezinha. assim. Não, pode, tem que melhorar, tem que melhorar. Eu fico Melhorar, feliz. né? Ainda bem que melhorou. Eu fico feliz que melhorou. Olha lá, o ônibus chegando, os jogadores do Novo Horizontino estão lá, Marcelo Bazejo está na porta da Arena Crefisa Barueri, chegou, 8 da noite é a grande final. E no domingo vai ser 8h30, mais tarde no domingo. Devia ser mais cedo no domingo, né? Eu gosto. Eu não gosto. Jogo Muito 8h30, ruim esse uma horário. delícia. Não, eu não Muito Pergunta ruim. para os jornalistas. Pergunta para quem Jornalista trabalha. consegue almoçar em casa com a família, dá tempo, Ah, depois vai trabalhar. É verdade. Mas pro atleta isso é muito ruim. O Isso atleta é é O atleta ganha bem. Pra quem Não, vai mas não é. assistir, Não. ruim. Aí eu já desconcordo. Eu não concordo. Sabe por quê, Salazar? Como é pro jogador? Então é muito ruim, Mi, porque é um negócio seguinte: você acorda, você fica dormindo a tarde toda porque não tem nada pra você fazer. Fica molenga. Mas Aí- 8h30, Paulo. Então, jogo à noite, você fica dormindo a tarde toda, aí vai pro jogo. Chega no jogo, você joga, fica até as 11 horas. Ô, Paulo. Aí depois você não dorme. Não dorme Você até as 3 da manhã, Até as né? 3, 4 4 horas da pilhado. manhã. E aí você já tem que pensar pro jogo de quarta-feira. É muito ruim. Qual é o problema disso? muito Paulo? ruim. Ô, Paulo. É que se muito não ruim. tivesse jogo 8h30, ele ia estar dormindo às 8h30 da noite, né? Não, se tiver jogo à tarde, Ele ia dormir cedo. mas pelo menos ele vai dormir às Paulo. 10. Ele vai dormir às 10. O Alex Paulo, Miller tá Paulo. chamando a gente. Paulo. Alex, fala. Não, só um detalhe em relação ao Palmeiras. Quando o Palmeiras joga à noite, o Abel normalmente costuma fazer uma movimentação leve com os jogadores de manhã. Em dia de jogo à noite, o Palmeiras não fica no hotel descansando, dormindo, só comendo, dormindo, para ir pro estádio. Tem toda uma programação, inclusive de treino, dos jogadores que vão a campo à noite, na parte da manhã. Então tem um negócio hoje mais equilibrado nesse sentido. Fala, Paula. O Direito à tréplica. Alex Miller, meu amigo, eu falei que na parte da tarde, Fale, Paulinho. na parte da tarde o jogador dorme a tarde inteira, depois se prepara, vai comer um negocinho, vai pro jogo
E depois do jogo para dormir, demora muito para dormir. Nossa, que problema. Na parte da manhã, é lógico que tem que ter uma Tem um movimentação. treinamentinho, tem uma muito coisinha, difícil pra você. depois uma Isso coisa é muito leve. ruim. Pro atleta é ruim. A gente é assim também, para de Pro trabalhar atleta é depois ruim, disso. informação do Pro outro. atleta é ruim. O Agora- atleta depende muito do preparo físico, do Segunda-feira corpo. ele vai treinar de tarde, tá tudo certo. Agora é o seguinte, lá no Jornal AS, que eu falei que saiu uma reportagem super especial hoje sobre o Novo Horizontino, destaca o treinador Anderson Moreira. Vocês concordam? Porque o jornal escreveu o seguinte, que o Anderson Moreira tem um estilo ofensivo, atraente e ousado. Concordam com esse estilo de jogo do Novo Horizontino? Não acho que isso está atrelado ao perfil do Anderson. Acompanhei o Anderson, inclusive, quando eu fui setorista do Santos, ele foi técnico do Santos. Não acredito que esse seja o perfil dele. Entendo que ele tem um futebol semelhante a isso que está escrito, não sei se eu concordo com tudo. Para este campeonato, com este grupo, ele se adaptou ao que ele tem no grupo e o Novo Horizontino realmente tem sido um time sólido, um time que não fica só esperando o adversário. Mas hoje acho que vai dar uma retrancada, vocês não acham? Palmeiras chegando. Palmeiras Palmeiras chegando. chegando aí, na ó. porta da Arena Crefisa Barueri. Tá contigo, Bazégio. É isso, Michele. Palmeiras chegando, como previsto, aproximadamente 1h30 antes de a bola rolar. A Polícia Militar fez um cordão de isolamento que acabou não permitindo uma grande festa da torcida palmeirense, né? Esperava-se aí um corredor alviverde, como de costume acontece nas partidas decisivas do Verdão. A festa é muito mais tímida aqui nos arredores da Arena Crefisa Barueri, mas a delegação do Palmeiras já está no estádio, agora é se preparar para entrar em campo e ir em busca aí de mais um título de campeonato paulista. O movimento aqui ainda segue tímido, os torcedores vão chegando aos poucos, trânsito, horário de pico, muita gente ainda saindo do trabalho, mas o clima já dá para perceber que é de decisão. Novo Horizontino chegou primeiro, Palmeiras esperou para poder fazer a festa com a sua torcida, não é uma festa grande, mas a delegação alviverde já está nas dependências da Arena Crefisa Barueri e agora o cordão de isolamento já foi aberto e a torcida está permitida para circular aqui novamente, viu, amigos? Agora tá todo mundo lá. O juiz já deve estar lá, os assistentes, todo mundo lá. 6h30, jogo é às 8. O ônibus entrou de frente agora. Você viu? Olha só. Para supersticiosos, olha aí, o Palmeiras entrou de tem nada frente. a ver, Mas né? em compensação, essas 7 finais seguidas, o Palmeiras, ele só perdeu o título, se eu estiver enganado, 2021 e 2025, quando em ambos decidiu fora de casa. Ai, será? O Nos Anderson, demais decidiu dentro de casa. ele joga muito com a formação da equipe adversária. Nós vimos o jogo contra o Corinthians, não foi um Novo Horizontino ofensivo. Não, pelo contrário. Foi um Novo Horizontino jogando no erro do Corinthians, jogando por uma bola. Mas propositalmente, estratégia de jogo. Jogando não foi por uma uma situação bola. do Novo Horizontino tentar e não conseguir. Não, a estratégia de jogo foi aquela. Segura aqui, Isso. volta toda a marcação no setor de meio campo. Saía só em sai bloco, na boa, né? sai com, Mas, gente, vamos combinar uma coisa. com o menino Vinícius Paiva ali, que é um jogador de velocidade do lado esquerdo. E aí vai jogando no erro do adversário. E precisa continuar assim. Vai Eu ser da quero mesma maneira, acredito. falar uma coisa com o Alex que tá lá, Marina. O Palmeiras de hoje não é o Palmeiras que tomou 4-0. O Novo Horizontino, que eliminou o Santos, eliminou o Corinthians, vai enfrentar agora o Palmeiras, talvez também tenha tido essa evolução aí. Mas Mas mais não é o maduro. mesmo Palmeiras. Mais maduro e mais Sim. confiante. Sim. Mais Jogar uma primeira cascudo. fase, agora você elimina o Santos, elimina o Corinthians. O Nelsinho Batista, que foi vice-campeão paulista com o Novo Horizontino lá atrás, a gente fez a matéria aqui pro Paulo, e ele falou, perguntei pra ele, tem favorito contra o Corinthians? Eu acho que a opinião dele é o que vale, por exemplo, essa final. Ele falou, olha, a confiança no jogo desse, ele disse o seguinte, e eu concordo, um time do interior vai enfrentar um grande time numa decisão. Claro que pesa a camisa, mas quando esse time do interior chega como líder do campeonato, eliminando um Santos, time do tamanho do Corinthians. Corinthians, um time do Santos, esta confiança equilibra essa decisão como a de E hoje. não vamos esquecer, né, Salazar? Eliminou o Santos de Neymar. O Neymar. E eliminou o Corinthians de Memphis. Então, esse Novo Horizontino aí
Não é o pessoal falar, vai ser goleada hoje, vamos passar tranquilo, calma, hein, gente? E os atacantes desse Novo Horizontino são melhores do que aqueles de 90, né? Que aqueles atacantes lá do Novo Horizontino de 90 eram mais ou menos. Alex, me fala uma coisa pra você, qual é a diferença desse Palmeiras de hoje pro Palmeiras que tomou 4-0 lá no começo do campeonato? A diferença, primeiro, é física, né? Era mais começo de temporada e o Abel alternando o time de jogo a jogo, justamente para esperar esses atletas adquirirem uma melhor forma física. E o número de titulares, né? Naquele dia o goleiro, por exemplo, foi o Marcelo Lomba. Só o sistema defensivo que foi o titular, o Kelvin, o Gomes, o Murilo e o Piquerez. Do meio para frente, só o Alan e o Flaco Lopes. Era o Emiliano, o Riquelme estava no time, Rafael Veiga também. O Veiga jogou aquela partida. Então é um outro Palmeiras, como eu disse hoje, mais inteiro fisicamente e com sua força máxima, que já dá uma diferença muito grande. Agora eu concordo em não menosprezar o Novo Horizontino, que fez realmente a melhor campanha, uma grande campanha, eliminando o Santos e Corinthians. E até no Mesa Redonda, né, Paulo, a gente conversava sobre porcentagem de favoritismo, né? Eu não sei quem falou 90-10, eu falei, não, vocês estão enganados. Eu falei 70-30, mas quase 65-35, 60-40, claro. Pela qualidade do time do Palmeiras, pela grandeza da camisa, tudo isso é importante. Mas não 90-10, acho que 70-30 para mim é uma porcentagem que mostra um pouco mais da realidade do confronto de hoje. E a gente tem que lembrar também, né, Alex, se o Novo Horizontino eliminou o Corinthians, eliminou o Santos, o Palmeiras, daquele 4-0 para cá, continuou vencendo os clássicos, então venceu o São Paulo em 2 oportunidades, venceu o Corinthians por 1-0, eliminou o Capivariano, que era um time que criou bastante aqui na Arena Barueri, mas eliminou o Capivariano também, e o Palmeiras só teve uma derrota contando todas as competições. O Palmeiras está jogando o Campeonato Brasileiro, o Novo Horizontino não teve essa competição no seu calendário da Série A, né? Então o Palmeiras de lá para cá, além de fisicamente estar melhor, também tá num ritmo muito forte para jogar essa partida de hoje. Agora, se não tem o Rômulo para essa partida, o Novo Horizontino não vai pagar essa multa, tem o Robson. Robson, que é o artilheiro do Novo Horizontino, são 7 gols marcados, 3 naquele jogo contra o Palmeiras. Pois é, então aquele jogo foi realmente um jogo emblemático, histórico, negativamente para o Palmeiras, mas eu prefiro encarar como um acidente de percurso, porque não é normal um time do tamanho de um Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, perder de 4-0 para o Novo Horizontino, seja em Novo Horizonte, em qualquer lugar do mundo, né? Então foi um jogo atípico completamente e não pode servir como algo que assuste o Palmeiras. Aqueles 4-0, não. Passou, acabou. Hoje a realidade é outra. O Palmeiras perdeu para o Novo Horizontino e para o Botafogo de Ribeirão Preto também, jogando muito mal, mas nesse momento em que a fase era de alternar titulares e reservas nos primeiros jogos. Agora o momento é completamente diferente. Isso, essa derrota que eu tinha comentado, de ser uma derrota, é após essa derrota para o Novo Horizontino. Então, após o 4-0, somente para o Botafogo de Ribeirão Preto. Beleza, eu quero saber daqui a pouco a porcentagem de favoritismo, se tem favoritismo ou não do Salazar e do Paulo Sérgio aqui. A gente já volta a falar sobre Palmeiras. Mas antes, agora vamos falar sobre Corinthians. Está na hora do timão por aqui. Depois de recuar na contratação do goleiro João Ricardo, né, eles não gostaram ali dos exames físicos do João Ricardo, a diretoria alvinegra fez uma consulta por Neto, do Botafogo. O jogador chegou ao Botafogo no ano passado e inclusive iniciou a atual temporada como titular, mas falhou em jogos importantes, perdeu a vaga. Ele não vem sendo nem relacionado pelo técnico Martim Anselmi. E o Corinthians tem até o dia 27 de março para contratar jogadores que disputaram os torneios estaduais no Brasil. Só lembrando que o Neto surgiu com sucesso no Atlético Paranaense, passou pelo futebol europeu e está com 36 anos. É o caso Paulo Sérgio Salazar, de Neto no Corinthians? Acho que a gente não vai discordar. Vai lá, Paulo. Eu tô meio estarrecida também, desculpa aí. Vamos lá. O Corinthians, um ponto é o seguinte, o pessoal entendeu. O Corinthians quer um goleiro para ser reserva do Hugo, só que um goleiro mais experiente, porque hoje o Corinthians, além do Hugo, só tem os garotos da base. São todos garotos da base. O Corinthians entende que precisa trazer um goleiro com mais experiência para ter um reserva do Hugo ali, além dos meninos da base. Esse é o ponto. O Corinthians está no mercado atrás desse perfil de goleiro. E aí,
O João Ricardo, é o Neto, são essas as sondagens. Mas a idade um pouco avançada, você não acha? A idade é um pouco, não muito. Então. Até porque, se nós observarmos o Fábio... E a fase é péssima. Se nós observarmos o Fábio está com os seus 42 anos. Mas está jogando, está em ritmo. Né? Então é um jogador com uma idade alta, mas está jogando. Está em ritmo. Agora, um jogador nessa idade não tem ritmo. Aí você pega e coloca para jogar num jogo difícil, aí você vai escutar como o Alex falou aí no Lomba, ele tomou 4 lá e tal, no primeiro jogo. Então eu acho muito arriscado. Um jogador mais experiente, tudo bem. Pega um jogador aí de 30, 32 anos, o máximo aí, não deixe chegar nos 36. Até porque o Hugo já sinalizou que depois da Copa do Mundo pode ser que saia do Corinthians. Tem que buscar um goleiro para ser titular. Tomar cuidado, porque ele fez uma postagem aí, começaram na imprensa a falar sobre essa... Não tem essa história, eventual, teve. A imprensa soltou uma eventual história de que o Hugo está interessado em sair depois da Copa do Mundo. Ele não gostou e se manifestou nas redes sociais, dizendo que está quieto no canto dele, trabalhando, que não passa na cabeça dele isso nesse momento. Então, assim, só para deixar claro... fogo inimigo. Isso é fogo inimigo. É que eu soube que ele ficou bem bravo com essa informação do seu da imprensa. Para trazer confusão dentro do Corinthians. Até porque o Hugo, com a experiência dele, ele sabe muito bem, tudo que ele falar hoje vai repercutir. Então ele sabe que ele não pode falar algo nesse sentido. E se tiver que acontecer, vai acontecer de uma hora para outra. Mas o Corinthians tem 2 goleiros lá futuramente. Mas é um cara bem tranquilo. Os 2 goleiros que são reservas do Hugo não estão à altura do Hugo. Não, são meninos da base. Então, por isso que estão subindo, ganhando as primeiras oportunidades. Não dá. É por isso que é um entendimento da diretoria e da comissão técnica. Precisamos de um goleiro reserva com mais experiência para termos um menino da base, um goleiro com mais experiência e o titular Hugo Souza. É isso que o Corinthians atrás. Ô Salazar, e a negociação frustrada aí entre o Corinthians e o Milan pelo volante André deixou o clube italiano incomodado, né? Mas a diretoria corintiana tá confiante? O que aconteceu? Terminou mesmo a negociação ou ela continua? Tá faltando a assinatura de quem? O Corinthians recusou a proposta do Milan, ponto final. E era 15 milhões de euros? Fixo, mais os 2 milhões por metas e tudo mais. Teve toda aquela confusão, negociou, recuou, pressão da torcida. Isso a gente já falou. Duas situações importantes sobre isso são o seguinte: a primeira, isso gerou um baita de um climão dentro do Parque São Jorge, porque, óbvio, o Marcelo Paes foi colocado para negociar, de repente o Dorival dá entrevista dizendo que não gostou, o Paes senta na cadeira 1 minuto depois para dizer que precisa negociar, o Stabile, que deu autorização para negociar, voltou atrás e não assinou, ficou um climão. Isso é informação, ficou um climão lá. Ficou um climão dentro do departamento de futebol para resolver por causa dessa história. E não é o primeiro recuo do Stabile nesse sentido. E um outro ponto é de que o Corinthians não está com medo do Milan. O Milan está ameaçando ir à FIFA por dizer que trocaram minutas e tudo mais. A informação que a TV Gazeta apurou é a seguinte: o Corinthians não tem nenhum receio. Por quê? Porque o Pedro Soares, diretor jurídico do Corinthians, não assinou nenhum tipo de documento, além do mais Stabile. Então o Corinthians entende que, olha... E nem o presidente. Nem o presidente. Você conversar, você trocar ali... Trocou contrato, mas não assinou. Trocou uma minuta daqui, uma minuta dali. O que você acha disso? O que você acha daquilo? O Corinthians entende que isso não configura absolutamente nada. A não ser que tivesse ali... Olha, o presidente não assinou, mas o diretor jurídico assinou. Isso aí, a FIFA, em alguns casos, sim, já entendeu como um acordo em que você não pode mais voltar atrás. Tal. O Corinthians entende que não foi o caso, que não tem assinatura nem do diretor jurídico, e por isso o Corinthians acredita que se o Milan for a FIFA, respaldado. Ele está respaldado. E aí, Paulo Sérgio? Então, 2 coisas. Eu gostaria de falar primeiro do goleiro. Eu sou da seguinte forma: o goleiro da base, ele tem tanta responsabilidade do que qualquer um que chega. Até porque o goleiro da base, ele sofre pressão. Corinthians sofre pressão em qualquer lugar que vai. Verdade. Qualquer lugar que vai. Então o goleiro, o Cauê hoje Felipe deles, Longo, né? O primeiro, o outro é o Cauê. Então tem esses garotos, tem que dar oportunidade para esses garotos. Por que não? E ver até onde vai. Se dá liga, não dá liga. Então eu particularmente sou contra contratar goleiro de 36 anos. Deixa o garoto da base lá que vai dar mais conta do recado do que isso. Agora, uma das coisas principais no futebol é o diálogo. E o que nós vimos nessa questão do André foi o Marcelo Paes, o presidente, e o Dorival sentarem
e traçar um plano para o jogador. Ó, E Dorival, o pro que, que Corinthians, você que acha? precisa de dinheiro, o Sim. Ô, Corinthians Dorival, o que, que você acha? Vamos vender o André? Não toca no assunto. Não ia dar nada do que Não, deu. mas isso aconteceu. Os três sentaram? Não, o Dorival foi consultado pelo Marcelo Paz quando chegou a proposta. O Dorival imediatamente informou que por ele não negociava. Bom, aquilo que ele falou na coletiva, ele anteriormente falou numa reunião junto com o Marcelo Ué, Paz. mas aí, e aí? Alguém deu liberdade Então, pro Marcelo? se o Alguém deu treinador liberdade. Percebe falou... o clima? Porque deram a liberdade e depois recuaram. Então, aí... Aí se fica deu- chato pro Paz. Fica chato pro Paz, exatamente. Porque vai lá negociar com o Milan, não é todos, com o ó, time, antes né? É o Milan. de fazer qualquer coisa, de soltar na imprensa, se alinhem primeiro. Isso é o profissionalismo. Vem cá, o Corinthians É o que está repercussão, faltando, a infelizmente, repercussão no pesou. Brasil. Salazar, o Corinthians vendeu, Paulo, jogador ano passado? Não vendeu jogador. Não. Segurou todo mundo aí. O Corinthians precisa fazer dinheiro, gente. Como é que vai pagar as contas? Não, Mi... Como é que vai pagar as contas, Paulo? Tudo bem, você vai falar isso, mas o Corinthians hoje está em 3 competições importantes. Uma Libertadores, que há uma meta dos jogadores de serem campeão. Você tem um Campeonato Brasileiro, você tem uma Copa do Brasil. Então, é aquilo que o Dorival mencionou. Você vai tirar o André, você vai por quem? Vai por quem? Vai por quem? Não Não tem. tem? Não tem Não quem tem. põe? É igual no São Paulo lá, tirou o Danielzinho, pegou o Luan, que foi, apesar que foi um erro que poderia Bom, a gente colocar já tá o Paulo. vendo a Esse sofrência. erro não precisava, Não né? precisava, Esse erro, né? esse Não erro é precisava. inevitável. Então hoje, você vai tirar o André, vai pôr quem? O Charles? Não dá. Não dá, mas Não dá. tem uma outra situação. Se a questão é dinheiro, e eu entendo quando o Marcelo Paz fala, não, precisamos vender. Primeiro que você tem uma meta orçamentária que você tem até dezembro para cumprir. Você Então. não necessariamente precisa fazer isso agora. É isso. Dívida o Corinthians tem há muitos anos. Né? Não Sim. vai resolver É, tudo, é isso, não vai é resolver tudo isso. com a venda do André. É E isso. para mim é uma questão de proposta. Se o André, com menos de 15 jogos no profissional, já tem uma proposta Uma de baita 15 milhões, proposta. você espera pelo menos a janela abrir, porque atenção, a janela do meio do ano ela nem abriu. Por que na primeira vale o proposta dobro que chega você depois? tem que aceitar? E tem mais. mas será que Olha, vai vai valer pingar mais? aqui, Vale. vai pingar aqui 17 milhões de euros, o euro tá lá em cima e tal, à vista. Mas não é o caso. Não é? Seriam 3 anos, 15 milhões fixos. Em 3 anos, É. que o Corinthians provavelmente entregaria uma carta para um banco internacional para pegar o dinheiro todo, pagaria os juros, esses 15 talvez paga à caíssem vista para que a gente 12, faz negócio. 13. Não, aí não vale. Aí é uma questão de negócio, de olhar para o que você tem, entender o potencial do que você tem e mais do que a necessidade, quanto aquilo pode te render, por exemplo, daqui a alguns meses. A janela nem abriu. Na primeira Entendi. proposta você decide vender. Outra coisa, Mi, nós estamos falando de um jogador de 19 anos. Mas ó, 19 anos. Tem menos de 15 jogos Pô, profissionais. então, e é um jogador Mas é que volante, não é? promissor. Então, mas é um valor bom pro volante também. Então, mas é um garoto... Mas ele tava 19, machucado, tudo Paulo. bem, Mi, mas é um garoto que já demonstrou que tem qualidade, com 19 anos. Então daqui, é como você pegar o Alan e com 19 anos sair para vender. Aí que o Abel falou, não vende o jogador. Olha o Alan quanto vale hoje. ô Paulo, agora... Né? Então se a gente tá falando um Paquetá que custa 42 milhões É de que euros... não custa, né? É que não custa. Aqui né? não, porra, é isso que eu tô falando. Pagaram, mas não. 42 milhões. Imagina quanto vale o André. Mas volante, é diferente a O Paquetá é o quê? posição. Não, Paquetá eu é sei. meia. É meio o quê? Não, é meia. Outra coisa que eu Tava quero... contigo, mas agora... Ô, peraí, Paulo, calma. Ô, Val, deixa eu falar uma coisa aqui. O André jogou de ponta. Deixa eu Foi falar O uma time coisa. foi bem. O André jogou de ponta. Eu só posso perguntar uma problema é que ele coisinha errou o rápida gol, pro Paulo? É o seguinte, a gente sabe que pro Corinthians o bom é ficar com o jogador e a torcida também quer que o jogador fique. Agora, pra ele, pra um Ele quer jogador, ir. não ia ser bom ir? Pro Milan, Mas aí você em termos de vida, carreira e tudo Tudo mais. bem, mas aí você tem um treinador. Fala baixinho. Você tem um treinador como o Dorival que colocou ele na vitrine. Não pode ser a oportunidade da vida dele? Mi, você tem um treinador como o Dorival que colocou ele na vitrine. Chegar no Dorival, professor, o senhor acha que é o momento de eu sair? O Dorival acabou de falar, não é o momento dele sair. Como é que o Nelsinho falou pra você em Foi, 90? então, o Nelsinho falou pra mim. O pouco Paulo, hoje, o amanhã pouco é muito, eu hoje, anotei. amanhã é muito. Aqui, Fica anotei, aqui ó. que nós vamos ser. Anotei. Fica aqui que nós vamos ser campeões. E o que aconteceu? Foi isso. Depois de 3 anos eu me transferi. Bom, pessoal, tem mais notícia do Corinthians por aqui. Informação exclusiva da TV Gazeta.
o clube prepara a chegada de Lingard, nos moldes do que fez com o Memphis Depay, fazendo a apresentação do meia inglês lá na Neoquímica Arena. Vai tocar sirene? O clube já vem preparando material de divulgação há alguns dias, a gente mostrou aqui com exclusividade para vocês, né, no telão e tudo mais, aquela foto do Lingard. Você gosta do Lingard, Paulo Sérgio? Eu gostava do Lingard no comecinho, hoje não mais. Tá certo. Agora eu volto lá com Marina, com Alex Miller, direto da Arena Crefisa Barueri, porque tá chegando a hora da grande final. Agora que eu não tenho mais o retorno do horário, mas são 18 horas e o quê? 40? 18h46, já tem Palmeiras em campo, tem Novo Horizontino em campo. E aí, Marina Buffon e Alex Miller, como tá o ambiente? Tá muito quente aí? Qual a temperatura? Agora deu uma amenizada, viu, Michele? O sol que estava ali atrás da gente, formando uma bela paisagem, caiu já tá caindo a noite, já tá mais fresco, né, Alex? Tá, eu tô olhando aqui no celular, inclusive, a temperatura, 24 graus agora, isso. mas quando Devia nós tá uns chegamos 30, aqui, hein? pelo menos a sensação térmica era de no mínimo 30 graus. Eu me senti em Novo Horizonte. Exatamente, e a torcida tá chegando também, tá rolando um ensaio aqui dos escudos e tudo mais, enfim, é clima de final, daqui a pouquinho a bola vai rolar aqui. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar 24 graus, final de tarde. Já tava ficando um clima mais ameno. E você reclamando, bom pra caramba pra jogar bola. Não, é dia de semana. Pronto. Você viu assim, é dia de semana, joga às 8 da noite, Michele, final de conta semana, pra joga ele, de jogo manhã. 8h30 da noite domingo, que horas o jornalista vai dormir? É verdade. Vixe, é verdade. Eu entendo. E mesmo assim o Salazar prefere, hein? É isso aí. Bom, turminha, é o seguinte, vai ter muito mais esporte por aqui? Vai, hein? Mas a gente vai fazer o seguinte, nós vamos dar um tempinho, Gazeta Esportiva ainda tem muito mais, a gente vai falar sobre a grande final do Campeonato Paulista, vamos falar sobre corrida. A gente volta já, segura aí. Sentiu saudade? A gente já está de volta e a gente mostra agora que a TCR South America Banco BRB tem um novo lar na TV aberta e é aqui na TV Gazeta. Hoje nós vamos apresentar um pouquinho mais dos circuitos icônicos da maior modalidade de carros de turismo da América Latina. A sexta edição do TCR South America está chegando, então vamos conhecer os circuitos de 2026? O Brasil é responsável pelas 5 primeiras etapas, com a pisada inicial no acelerador direto de Curvelo, em Minas Gerais, em 8 de março, neste final de semana. Já no dia 29, será a vez de Cascavel, no Paraná, receber os 26 carros turbinados da temporada. A famosa pista de Interlagos será palco da terceira etapa no dia 26 de abril. E haja coração para as 15 curvas do circuito. Na noite de sábado, de 20 de junho, o escolhido é o circuito de Cuiabá. E o Velocitar em Mogi Guaçu, com suas 16 curvas, fecha as etapas brasileiras em 26 de julho. O Autódromo de Termas de Rio Hondo, na Argentina, recebe a sexta etapa em 23 de agosto. E Rosário finaliza a 9ª etapa em 8 de novembro. Ainda faltam 2 autódromos argentinos serem confirmados para os dias 13 de setembro e 4 de outubro. Por fim, o circuito de El Pinar, no Uruguai, será o responsável por encerrar a temporada e revelar o grande campeão. Você acompanha a classificação no sábado e a corrida 1 na manhã de domingo no YouTube do Gazeta Esportiva. Enquanto a corrida 2, a mais importante da etapa, você vai assistir a partir da 1 da tarde, aqui na telinha da Gazeta.
Então, reforçando, domingo, 13h, aqui na TV Gazeta tem TCR. Cadê Marcelo Bazégio pedindo a palavra para complementar o noticiário lá da Arena Crefisa Barueri? Vamos lá, Mia, aos poucos a festa aqui nas ruas em torno aqui da Arena Crefisa Barueri vai acabando porque ninguém quer ficar de fora, ninguém quer perder um minutinho sequer dessa final, então muita gente já entrou no estádio, mais de 30 mil torcedores são esperados aqui em Barueri, quebra do recorde de público que aconteceu na semifinal contra o São Paulo. Agora resta saber se a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira irá recompensar a torcida palmeirense que comparece em peso aqui em Barueri, mesmo sendo um pouco distante da sua casa, o Allianz Parque. Amigos, devolvo para vocês aí no estúdio. Obrigada, Bazégio. Bom, Alex Miller, Marina Buffon, últimos destaques direto da Arena Crefisa Barueri. Michele, nesse momento, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, está lá onde está o Porco Gobato, que é onde os atletas vão sair dali, né? O túnel, né? O do túnel. Ela está bem ali conversando com algumas pessoas, enfim. A presidente Leila Pereira, que foi ovacionada aí por alguns torcedores que estão aqui já na Arena Barueri. Ela vem acompanhando a equipe durante as últimas partidas de mata-mata. Inclusive, Alex, o Paulinho também tem feito esse acompanhamento junto com o elenco e o Emiliano Martins, que está machucado também. Mas nesse momento a Leila está por ali. É isso aí, Leila Pereira lá. E o Palmeiras no vestiário junto com o Novo Horizontino. Daqui a pouquinho aquele aquecimento, a arbitragem também hoje comandada pelo Matheus Delgado Candançã. Lembrando que domingo o Flávio Rodrigues de Souza vai apitar sua primeira finalíssima em 20 anos. Fui pega de surpresa. De carreira na Federação Paulista de Futebol. Ele já apitou primeiros jogos de finais, mas o jogo final mesmo do título vai ser a primeira vez do Flávio Rodrigues de Souza. E que seja uma boa arbitragem tanto hoje quanto domingo, Tomara. né? Que a arbitragem não seja o destaque do jogo, né? Sim. A gente torce para isso. Eu tinha perguntado para vocês a porcentagem, porque o Alex falou 70% Palmeiras, 30% Novo Horizontino, de favoritismo. Para você, Salazar? Eu tô com o Alex, eu tô ali no 70, 65, acho que é bem por aí mesmo. Você, Paulo? Bom, eu falei no Mesa Redonda 60% por Palmeiras porque se trata de uma equipe grande e 40% para o Novo Horizontino. Então, eu creio que se fosse o Novo Horizontino uma equipe muito mais próxima, porque já estava 50-50, mas 60-40 tá bom. A minha opinião é 50-50. Bom, Palmeiras, Mas Palmeiras tem um 50. jogador. Palmeiras tem no banco um jogador de 155 milhões por de reais. isso, Pois por é, e isso. o Paquetá também chegou de viagem e perdeu o gol no Isso quer finalzinho dizer que vai daquele ganhar, jogo. não quer dizer que vai ganhar, Quer dizer mas nada. o Palmeiras, se a gente olhar para o time, para o histórico, para o tempo de trabalho do Abel, pelo peso da camisa, enfim, é assim. Eu quero diferente. saber do Alex e da Marina a porcentagem. Bom, o Alex já falou que é 70-30, depois quero saber a porcentagem da Marina. E nessa última passada, eu quero saber quem pode fazer a diferença nesse jogo para o lado do Palmeiras e para o lado do Novo Horizontino. Começando com você, Alex Miller. Quem vai fazer a diferença hoje aqui não é opinião, é convicção. Sabe quem vai ser, Michele? Maurício vai arrebentar com o jogo, vai ser o melhor em campo, vai marcar um gol, inclusive. Vamos, Maurício! Ó, eu vou falar então a minha porcentagem, que eu não falei, né? Então, eu acredito que seja 55-45 nesse jogo Só? daqui. Sim, 55-45. E quem vai fazer a diferença hoje não é marcando gols, mas segurando ali a volância do Palmeiras, Marlon Freitas. Marlon Freitas, para você, Salazar. Jordi, porque para mim vai ser 0-0 esse jogo. Jordi vai ser o grande Ó, o goleirão do Novo Horizontino, vai Jordi. segurar o 0-0 para decidir tudo lá em Novo Horizonte. E você, Paulo Sérgio? Eu creio muito nos atacantes. Eu fui atacante, o Robson hoje é um líder dessa equipe do Novo Horizontino. Robson vai fazer gol? Não, eu acredito no Robson, porque o Vitor Roque, ele tá com muito mais jogadores ao lado dele que pode fazer a diferença ali, pode ser um líder. Agora o Robson não, cara. É diferente. É? É diferente. Isso é um palpite ou uma torcida? Vai os dois. O Alex, Atenção, hein? o Alex tem a Alerta. palavra. Alerta de incoerência detectado. Salazar deu 70-30 e falou que vai ser 0-0. Alerta de incoerência detectado no Gazeta Esportiva. Entendeu? Eu estou falando da final. Não, quem vai ser campeão?
Exato, não tô falando. De tô falando título. 70-30, final, não de hoje. 0 a 0 Confusão ao hoje, vivo. 70-30. Hoje o Confusão Jorginho ao vai vivo. segurar. Gente, olha, agora eu não sei que horas são, mas eu sei que tá quase no final do programa. Muito obrigada, Salazar. Obrigada, Paulo Sérgio. Obrigada, Alex Miller. Obrigada, Marina Buffon. Beijo pra você que tá em casa. Amanhã, 6 da tarde, a gente começa o Gazeta Esportiva daquele jeito, sabe? O foguete, a nave vai pro espaço, tá? Eu vou estar aqui esperando por você. Beijo, boa noite. Avante palestra! Fique agora com o Jornal da Gazeta.